Você já reparou como a gente consegue passar horas maratonando uma série rolando o feed do celular ou até jogando videogame sem nem perceber o tempo passar? Mas quando se trata de sentar e estudar, parece que cada minuto dura uma eternidade? Pois é, isso não acontece por acaso. O seu cérebro é uma máquina incrível, mas ele não foi programado naturalmente para gostar de estudar. O que ele quer é economizar energia, buscar prazer rápido e fugir de qualquer coisa que pareça esforço. E é exatamente por isso que muitas vezes você procrastina, deixa para depois e até se sente culpado por não conseguir focar nos estudos. Só que aqui está a boa notícia. Dá para enganar o seu cérebro. Dá para criar truques psicológicos que fazem ele acreditar que estudar é algo prazeroso, recompensador e até divertido. E é sobre isso que eu vou falar com você hoje. Então fica comigo até o final, porque eu vou te mostrar técnicas práticas que podem mudar a sua relação com os estudos de uma vez por todas. A primeira coisa que você precisa entender é que o seu cérebro funciona com base em recompensas. Cada vez que você faz algo prazeroso, como comer um doce, assistir um vídeo engraçado ou receber uma notificação no celular, ele libera dopamina, o chamado hormônio da recompensa. Essa dopamina é o que faz você querer repetir aquele comportamento. Então, quando você tenta estudar e não sente nenhum tipo de prazer imediato, o cérebro entende que aquilo é inútil, chato e cansativo. Ele simplesmente não libera dopamina. Mas o segredo é virar esse jogo. Se você conseguir associar os estudos a pequenas recompensas, seu cérebro vai começar a entender que aprender também pode ser algo prazeroso. Por exemplo, em vez de pensar que você tem que estudar por 3 horas seguidas, que tal começar com 25 minutos? Depois desses 25 minutos, você se dá uma pequena recompensa. Pode ser um chocolate, uma música que gosta, alguns minutos nas redes sociais. Isso se chama técnica Pomodoro e pode parecer simples, mas é um truque poderoso para treinar seu cérebro a aceitar que estudar também gera recompensas. Outro ponto importante é entender que seu cérebro adora histórias e imagens. Ele odeia informações soltas e abstratas. É por isso que muitas vezes você lê um parágrafo inteiro de um livro, mas logo depois não lembra de nada. O que funciona é transformar o que você estuda em imagens mentais ou histórias. Vamos supor que você esteja estudando história e precisa lembrar as datas de uma guerra. Em vez de decorar números frios, imagine uma cena marcante, crie uma narrativa, como se fosse um filme passando na sua cabeça. Dessa forma, você está enganando o cérebro, porque ao invés de forçá-lo a decorar algo sem sentido, você dá uma história envolvente, algo que ele naturalmente gosta. É a mesma lógica que faz você lembrar de filmes e músicas com facilidade, mas esquecer o que acabou de estudar de forma mecânica. E tem mais. Você sabia que a simples mudança de ambiente pode transformar a forma como o seu cérebro percebe os estudos? Isso porque o cérebro associa lugares a comportamentos. Se você sempre estuda deitado na cama, por exemplo, ele associa a cama a descanso e relaxamento, e não a foco. Mas se você cria um cantinho específico para estudar, mesmo que seja uma mesa improvisada, o cérebro começa a entender que aquele ambiente significa concentração. E olha só o truque. Se você quiser potencializar ainda mais esse efeito, pode usar um ritual antes de começar a estudar. Algo simples, como preparar um café, ouvir uma música instrumental ou até fazer alguns minutos de respiração. Esse ritual vai servir como um gatilho que avisa ao seu cérebro: "Ei, agora é hora de estudar." Aos poucos, você condiciona sua mente a entrar no modo foco quase automaticamente. E eu sei que muita gente pensa assim: "Mas eu não gosto de estudar. Eu nunca gostei e nunca vou gostar." E é aqui que entra outro segredo. Você não precisa gostar de estudar no começo. Você só precisa começar. Porque a motivação nem sempre vem antes da ação. Muitas vezes, ela vem depois. Isso acontece porque,
quando você começa a estudar e percebe que está entendendo algo novo, o seu cérebro libera dopamina como forma de recompensa pela conquista. E essa sensação de progresso cria uma espiral positiva. O problema é que muita gente nunca chega nesse ponto, porque desiste antes mesmo de começar. Então, a estratégia é simples. Diga a si mesmo que você vai estudar por apenas 5 minutos, só 5 minutos. O que acontece é que, na maioria das vezes, depois de começar, você acaba ficando mais tempo, porque seu cérebro já entrou no ritmo. Esse é um dos truques mais poderosos para enganar sua mente. Outro detalhe fundamental é aprender a variar os métodos de estudo. O cérebro se cansa quando você tenta aprender sempre do mesmo jeito. Ler e reler o mesmo texto, por exemplo, não é eficaz. Mas quando você mistura leitura, resumos, mapas mentais, gravações de áudio e até ensinar para outra pessoa, o estudo fica dinâmico. E sabe por que isso funciona? Porque o cérebro adora novidade. Toda vez que você apresenta uma forma diferente de aprender, ele presta mais atenção. É como assistir a episódios diferentes de uma série. Se fosse sempre o mesmo episódio, você desistiria logo. Então, diversifique. Misture técnicas e faça do estudo algo mais envolvente. Agora, talvez você esteja pensando: mas como eu faço para estudar sem ficar me distraindo toda hora? E eu te digo, não é questão de ter força de vontade, é questão de estratégia. O seu cérebro é naturalmente atraído por distrações porque elas dão recompensas rápidas. Então, em vez de lutar contra isso, que tal usar isso a seu favor? Por exemplo, você pode transformar seus estudos em um jogo. Estabeleça metas e pontos para cada tarefa cumprida. Pode até criar um sistema em que, depois de acumular uma quantidade de pontos, você se dá uma recompensa maior, como assistir a um episódio de série ou sair com amigos. Esse sistema gamificado engana o cérebro, porque ele sente que estudar virou parte do jogo da recompensa. Outra forma é usar aplicativos que bloqueiam redes sociais durante um período de tempo, mas que liberam quando você cumpre suas metas. Assim, a própria tecnologia, que antes era inimiga, passa a jogar do seu lado. Um ponto que pouca gente fala, mas que é muito importante, é o poder das emoções no aprendizado. Você já reparou que quando algo desperta uma emoção forte em você, seja alegria, medo ou até surpresa, você nunca mais esquece? O cérebro tem um registro muito mais forte de coisas que têm impacto emocional. Então, sempre que puder, associe os estudos a algo que mexa com você. Pode ser imaginar como aquele conhecimento vai impactar o seu futuro. Pode ser se desafiar a explicar para alguém e ver a reação da pessoa, ou até estudar junto com alguém para que se torne uma experiência social. Quanto mais emoção você coloca no processo, mais o cérebro entende que aquilo é importante e memoriza de forma duradoura. E deixa eu te contar outra coisa. O cérebro adora metas claras. Se você começa a estudar sem saber exatamente o que precisa aprender, ele entra em estado de confusão e rapidamente perde o interesse. Agora, quando você tem uma meta específica, como hoje eu vou aprender 3 conceitos de matemática ou vou memorizar 10 palavras novas em inglês, a sensação de progresso é imediata. E lembra da dopamina que eu falei lá no começo? Cada vez que você atinge uma meta clara, seu cérebro libera essa recompensa e te dá mais motivação para continuar. Então, não subestime o poder de planejar o que exatamente você vai estudar em cada sessão. E aqui vai mais um truque poderoso. Use a curiosidade a seu favor. Você sabia que o cérebro libera dopamina não só quando recebe uma recompensa, mas também quando está prestes a receber uma? É o mesmo mecanismo que faz você querer abrir um presente ou assistir ao próximo episódio de uma série. Então, antes de estudar, crie uma pergunta instigante para si mesmo. Por exemplo, por que o céu é azul? Como a matemática é usada nos jogos de computador? Qual foi o erro que levou um império a cair?
Quando você começa com uma pergunta, seu cérebro fica curioso e quer a resposta. E aí, ao estudar, você não está apenas absorvendo informações, mas satisfazendo uma curiosidade real. Isso engana o cérebro e faz o processo parecer muito mais interessante. Eu sei que tudo isso pode parecer novidade, mas a verdade é que estudar nunca foi só sobre sentar e decorar coisas. Estudar é, na prática, aprender a lidar com o próprio cérebro. É entender como ele funciona e usar truques psicológicos para torná-lo seu aliado e não seu inimigo. Quando você aprende a enganar sua mente dessa forma, o estudo deixa de ser um peso e começa a se transformar em algo até prazeroso. Claro que vai ter dias em que você não vai estar com vontade nenhuma, e isso é normal. Mas se você tiver essas estratégias na manga, vai conseguir avançar mesmo nos dias mais difíceis. Agora, deixa eu te dizer uma última coisa importante. No fundo, não se trata apenas de enganar o cérebro para gostar de estudar. Se trata de construir uma nova identidade. Quando você começa a ver a si mesmo como alguém que aprende todos os dias, que busca crescer, que tem disciplina, isso muda completamente a forma como você age. O cérebro passa a reforçar esse comportamento porque ele quer ser coerente com a identidade que você criou. E quando isso acontece, estudar deixa de ser uma obrigação e passa a ser parte de quem você é. Então, da próxima vez que você sentar para estudar, não pense que é uma luta contra si mesmo. Pense que é um jogo em que você pode usar os truques certos para enganar o seu cérebro e transformá-lo em seu aliado. Use recompensas, conte histórias, varie os métodos, crie rituais, estabeleça metas claras e desperte a curiosidade. Faça disso um processo inteligente e não um castigo, porque no fim das contas, o estudo é a ferramenta mais poderosa que você tem para construir o futuro que deseja. E quando você aprende a gostar desse processo, não há limite para o que você pode conquistar.